meu nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informação e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, pegue uma xícara de café ou de chá, separe um lencinho e vamos conversar. Quando uma mulher engravida, à sua frente ela pode vislumbrar a vida nova que se aproxima. A gravidez é um marco muitas vezes desejado, sonhado e planejado pelo casal. A vida se prepara, a casa muitas vezes é preparada, adaptada para receber o novo membro que está sendo gerado no ventre da mãe. As celebrações acontecem no chá de bebê, chá revelação, onde família e amigos se reúnem para trazer mimos e presentes àquele que é esperado. Os cuidados são redobrados, a organização do quartinho, a escolha do nome, planejamento do futuro que se aproxima. Então, quem vai ajudar, quem vai poder visitar, como será a rotina de trabalho da família, o que vai mudar, como serão as questões financeiras, onde vai estudar quando crescer, será que vai ser médico, artista, astronauta? Né? Da mulher é exigida toda uma preparação para ser mãe. Claro, do homem também, mas a mulher precisa se adaptar às mudanças corporais que acontecem e aprender a ressignificar a relação com esse corpo. As mudanças hormonais alteram o humor, o desejo sexual, o sono, todo o funcionamento corporal. Alguém começa a se desenvolver dentro dela. Ela inicia o desenvolvimento de um vínculo com esse serzinho que começa a crescer ali. Ela começa a se preparar para assumir o papel de mãe. Ela pode começar a cuidar mais da saúde, se alimentar melhor, assistir diversos vídeos, ler vários livros sobre maternidade, fazer os acompanhamentos necessários, ou seja, ela pode começar a voltar o seu olhar quase que exclusivamente para esse novo papel que ela está aprendendo a desempenhar. No entanto, algo acontece no meio do caminho e muda todo esse percurso tão sonhado pelos pais. A perda pode acontecer tanto nos primeiros meses de gestação, no meio, no final, ou ainda o bebê pode nascer vivo e falecer poucos dias depois. Fato é que quando isso acontece, pode deixar marcas muito profundas nos pais. É imprescindível que as equipes hospitalares atuais saibam dar notícias difíceis. E essa equipe precisa ser cuidada também. Ela precisa de bons treinamentos, apoio psicológico, porque não é fácil estar nessa situação de, por exemplo, dar a notícia para uma mãe que seu filho não tem mais vida dentro dela. Muitas vezes, para evitar que notícias como essa o atravessem emocionalmente durante toda a sua carreira, o profissional simplesmente se afasta o máximo possível, como se criasse uma armadura em volta de si, mas isso pode fazer com que ele se torne também insensível ao sofrimento e às necessidades daquelas pessoas que ouvem as notícias, né, aquelas notícias que ele tem para dar. Eu já ouvi relatos tristíssimos de mães que não foram cuidadas pela equipe hospitalar. Eu temo que isso ainda seja a maior parte. A notícia da morte ela é dada sem qualquer preparo, sem nenhum nível de empatia, fazendo com que aquela mãe se sinta absolutamente invisibilizada e sozinha. Em outras situações, o profissional que traz a informação até parece buscar melhores formas de dar a notícia e de amparar essa mãe, mas diz coisas como, logo você vai poder ter outros filhos, ou Deus sabe o que faz, né? Sabemos o quanto frases como essa não ajudam e, mais ainda, machucam, né? Não só a necessidade de saber dar notícias difíceis, é importantíssimo que a equipe tenha cuidados específicos para com essa mãe no hospital. Deixar ela separada de outras mães que estão com seus bebês vivos, por exemplo. Ter uma equipe atenta ao que acontece, para não chegar no quarto e perguntar onde que está o bebê? Né? Antes mesmo de olhar o prontuário dessa paciente.
Isso é muito triste quando acontece, né? Outra coisa, o contato com o bebê pode ser muito importante. Então, essa equipe precisa estar preparada para deixar essa mãe, esse pai, ter um momento com o filho morto, caso eles queiram, né? Para poder tocar, vestir uma roupinha, dar um beijo, se despedir, né? Eu acompanho o trabalho do Projeto Colcha, que eles fazem um trabalho muito bonito e muito importante nesse sentido, né? Onde através de fotos eles eternizam momentos de paz com seus bebês que partiram, né? Ainda no hospital. As fotos são lindas, os relatos são emocionantes, o amor, gente, é visível, né? Então, também é importante que seja dada à família a possibilidade de que sejam realizados os rituais fúnebres, caso esses pais queiram. Poder escolher a roupinha, realizar o velório, o sepultamento. Todos esses cuidados podem possibilitar que o luto seja trabalhado de forma saudável, né? Enfim, a passagem pelo hospital finda e aí os pais voltam para casa de mãos vazias. Como lidar com tudo isso agora? Chegar em casa e se deparar com as roupinhas que não serão usadas, entrar no quartinho que foi preparado com tanto carinho e que ficará vazio, não é fácil, né? Geralmente, para a mãe, lidar com essa perda é mais difícil. E podemos pensar aqui que isso é causado também pelas modificações no próprio corpo, pela experiência psicológica da gestação, pelas alterações hormonais e até pelos procedimentos médicos a que essa mãe é submetida, né? Isso marca muito a vivência da mulher. E do pai, geralmente é cobrado pela sociedade aquela postura de fortaleza, né? Para que ele cuide da mulher. Então, o luto do homem geralmente é invisibilizado e muitas vezes nem é autorizado, né? Porque sendo homem ele precisa ser forte, precisa dar conta de tudo, não pode chorar. Então, essa visão moderna sobre a dor masculina frente ao luto pela perda de um filho pode causar dores ainda maiores, né? Silenciando um luto que precisa de espaço para ser vivido em toda a sua totalidade. E a gente pensou, né, no luto da mãe e do pai, mas a gente precisa pensar também na relação do casal e as implicações que essa perda pode trazer. A vivência do luto pela morte do filho pode trazer uma crise ao casal. É importante, então, que ambos possam encontrar espaço para viverem seu luto e também que compreendam que essa é uma vivência muito diferente para cada um. Outra situação que podemos pensar aqui é da perda gestacional no início da gravidez. O luto é ainda mais invisibilizado, pelo fato de que o feto ele ainda não é considerado como sendo um bebê, né? E assim, essa mãe e esse pai também dificilmente encontram espaço para viver o luto, né? Eles têm seus sentimentos muitas vezes invalidados e silenciados pela sociedade de forma geral, seja no trabalho, na família, enfim. E o luto pela morte de um bebê traz em si outros lutos, né? Então pode existir o luto pelas expectativas frustradas dos indivíduos, né, do pai, da mãe e também do casal como um conjunto, pelos planos que não vão ser realizados, pelas memórias que não vão ser criadas. O luto pelo próprio papel de pai e papel de mãe, que agora não vão ser desempenhados da forma como era esperado. É muito importante, então, que este casal se apoie, mas também que tenha uma forte rede de apoio. Geralmente, tanto a morte do filho quanto o luto ainda são bastante invisibilizados, né? Mas eles precisam, sim, de cuidado, de apoio, de escuta. Pode ser muito importante para que você mantenha viva no mundo a memória de seu filho. Isso pode acontecer através da troca, de contar e ouvir histórias de pessoas que vivem situações semelhantes à sua. Independente de como aconteceu essa perda, né? Seja ela no início, no meio ou no fim da gravidez, ou ainda que o bebê tenha falecido após o parto, isso pode causar muita insegurança, muita ansiedade e muita angústia em uma próxima gestação, né? Tanto na mãe quanto no pai.
Então é preciso muita atenção e cuidado a essa família numa próxima gravidez. E algumas mulheres vivem ainda múltiplas perdas gestacionais e que às vezes são até consecutivas. E isso pode ser um fator muito importante acerca de como ela vai conseguir elaborar seus lutos, sabe? Se você que me ouve agora é mãe ou pai e está enlutado, enlutada pela perda de um filho, em uma situação semelhante a essas que eu trouxe aqui hoje, sintam-se abraçados. Busquem olhar para dentro de si como vocês têm conseguido lidar com essa perda. Identifique se há necessidade de participar em um grupo de apoio ou um acompanhamento psicológico individual. Não hesite em buscar ajuda. Cuide de você. O Cemitério Memorial Vale da Saudade conta com o Vale Lutar, né, que é um grupo de apoio online. E nós estamos de braços abertos para te acolher. Obrigada por me ouvir até aqui. Nos vemos no próximo sábado, onde eu vou trazer como tema o luto da família após a perda de um filho. Um abraço. Até lá! Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.